Depois que eu descobri esse conceito, eu literalmente não consegui mais ver a vida da mesma forma. Eu achei tão absurdo esse contexto que eu tatuei ele na pele, para você ter noção do quão isso mexeu comigo. Nesse vídeo aqui, você vai entender, primeiro, que conceito é esse, por que ele é tão importante, por que ele é tão diferente assim de qualquer outro conceito. Segundo, como esse conceito ele vai te ajudar, vai fazer com que você pare de fugir das situações difíceis da vida e comece a encará-las de uma outra forma, ao invés de simplesmente ficar fugindo e procrastinando frente a qualquer tipo de desafio que aparece na sua vida. E não só isso, como também, de tabela, aumentar e muito as suas chances de ter êxito, ter sucesso em qualquer projeto seu que seja. Bem, se você é novo aqui, meu nome é Thiago Miralha, eu sou nutricionista e aqui eu falo sobre hábitos saudáveis, nutrição, dieta, treino, coisas da vida, mentalidade, livros e outras coisas que eu acho que são muito relevantes para você crescer enquanto pessoa. E bem, talvez você já tenha até percebido que esse conceito, no caso, tem tudo a ver com esse livro. O conceito, inclusive, é o nome do livro, que eu ainda não vou revelar agora, porque tem muito chão pela frente. Nassim Nicholas Taleb, que é o autor desse livro aqui e vários outros que fizeram um sucesso assim estrondoso, fazendo com que ele fosse um dos autores aí mais conhecidos do mundo afora, é um estatístico e ex-operador do mercado financeiro. Ou seja, ele passou a vida inteira, ainda está vivo, passou a vida inteira lidando com a incerteza, com a improbabilidade, com o caos, com coisas que você não consegue simplesmente mexer uma coisa aqui e ver a outra mudando da forma como você gostaria, e sim muitas vezes mexer num palitinho aqui e ver tudo desmoronar e ter uma reação em cadeia que ninguém esperava. E o fato dele ser estatístico dá um peso ainda maior para isso, porque faz com que ele não só tivesse visto várias situações no mercado financeiro e afins, como conseguisse interpretá-las para enfim chegar nesse conceito aqui. E tudo começou quando Taleb ele percebeu que no dicionário não existia uma palavra que descrevesse o oposto simétrico da palavra frágil. Pensa assim, nós já temos muito bem definidos os dois extremos, né? Algo que é frágil, então um copo de vidro, um para-choque, frágeis, coisas frágeis, um jarro de planta, de cerâmica, coisas que você sabe que qualquer coisinha vai quebrar aquilo ali. E também nós já temos muito bem conhecido o oposto, mas não o inverso. Tem uma nuance aí no meio. O oposto basicamente é aquilo que é difícil de quebrar, que é diferente do inverso. A gente vai chegar lá. Ou seja, coisas que são robustas, coisas que são resilientes, ou seja, coisas que são ruins de quebrar. Sei lá, uma pedra. Coisas que são muito resistentes. Essa garrafa aqui eu acho que é um bom exemplo. Como eu sou patrocinado, não vou falar a marca dela. Eu posso deixar ela cair, que ela não vai quebrar pelo material dela. Acho que dá para ouvir aqui. Então isso aqui é um belo exemplo de uma garrafa resiliente, uma garrafa robusta. Só que para pensar um pouco. Novamente, um é o oposto do outro, mas o inverso, ou seja, pegando o exemplo de algo que é frágil. Se algo que é frágil justamente porque quebra com facilidade, o inverso disso, na realidade, é algo que se fortalece com cada queda. Percebe a diferença? Isso porque algo que é frágil e algo que é robusto, eles estão na mesma escala. Algo vai de frágil a robusto, a mais resistente. Algo que é o inverso, ele vai para o caminho contrário, ele é outra coisa. O Taleb começou a perceber, né, com toda essa experiência dele de mercado financeiro e afins, o cara também que, para pensar em coisas que ninguém está pensando, né? Mas beleza, foi muito útil. E ele percebeu que não existia, né, Ele percebeu eventos que descreviam esse inverso da fragilidade, mas ele também percebeu que não tinha um nome para aquilo ali. E com isso, ele se dedicou a ir atrás de entender cada uma dessas situações e também dar um nome para isso. E foi assim que ele simplesmente concebeu uma palavra que não está no dicionário, mas que é mundialmente conhecida, que é justamente o título desse livro, Antifrágil, que também, né, é a minha tatuagem, Antifrágil. E como eu estava falando, o Taleb, ele percebeu sistemas antifrágeis no mercado financeiro, percebendo que tinha muitas coisas ali que se beneficiam do caos, que também está embaixo do nome do livro aqui, Antifrágil, coisas que se beneficiam do caos. Então ele começou a perceber isso no mercado financeiro.
Só que ele também começou a perceber isso fora do mercado financeiro. E ele chama esse tipo de coisa de sistemas complexos, ou seja, são coisas que não é só mexer uma coisinha que vai acontecer outra. Não é que nem um efeito dominó, que você joga uma peça aqui, né, e as outras vão caindo por consequência. Numa economia, pô, a gente sabe que deitou uma peça, aí vai dando uma outra peça lá do outro lado que a gente nem tá vendo. E o nosso corpo, ele também é um sistema complexo. As coisas não são tão simples como um toma lá da cá. Tem certos tipos de alimento que eu vou consumir que não vão me fazer muito bem, mas que talvez você consuma e te faça muito bem. E o que ele percebeu é que justamente certos sistemas complexos, eles são antifrágeis. E o nosso corpo, ele é um sistema complexo e ele também é antifrágil. E é aqui que começa a raiz do problema e também a solução. Porque hoje, certas coisas podem parecer extremamente difíceis para você. E eu quero que você entenda que essas coisas, elas só vão parar de ser difíceis para você quando você começar justamente a pôr esses fatores que eu estou chamando aqui de fator estressor. Vamos pensar num exemplo aqui para ficar mais prático. Academia. Você vai, você treina, você danifica literalmente, fisicamente, o seu músculo. Você volta para casa, come, se alimenta, descansa, e aí o seu músculo ele cresce. Só que ele só cresceu porque houve um fator estressor que danificou ele e fez com que ele crescesse. Ou seja, ele é antifrágil. Ele se beneficiou do caos. Outro exemplo, a própria vacina. Pô, a vacina nada mais é do que simplesmente um pedaço ali do vírus, né, do veneno, de uma coisa ruim, que você, por livre e espontânea vontade, vai lá e se injeta. Isso para o seu corpo, porque como é uma pequena parte, seu corpo ele consegue lidar com aquilo ali, ficar mais forte, ficar resistente para quando vier de fato o vírus. Não que venha, né? Eu espero que você não adoeça, seja lá de qual vírus for. E esse é o grande ponto. Certos estilos de vida e hábitos faz com que nós fiquemos ou mais antifrágeis ou mais frágeis. Toda vez que você começa a tirar muitos fatores estressores da sua vida, como por exemplo, não vou na academia hoje, não vou fazer o cardio hoje, não vou fazer dieta hoje. São fatores que, como você está fazendo aquilo ali pela primeira vez, né, você está tentando introduzir aquilo na sua vida, são coisas que te geram estresse, te geram um esforço mental maior e físico também. Só que, cara, se você se esquiva daquilo ali, você não tem o benefício. Lembra, se você não for treinar, você não vai danificar o seu músculo, ele não vai crescer. Então, se você se esquivar de tudo isso, você simplesmente não vai colher benefício nenhum. E quanto mais distante você fica dessas coisas que são difíceis ali no primeiro momento, mais frágil você vai ficando, ao passo que essas coisas que antes eram só difíceis começam a ficar muito difíceis porque você está ficando longe da coisa difícil e cada vez mais frágil. E isso não serve só para treino e dieta, serve para literalmente tudo na vida. Hoje, por exemplo, eu consigo sentar aqui, botar uma câmera para me gravar e falar com uma certa desenvoltura. Mas isso só aconteceu hoje porque em 2020 eu gravei esse vídeo aqui. Fala. Seguinte, mano, que cheguei por aqui no YouTube, tá ligado? Cheguei pra bugar todo o sistema. Tava no Instagram, agora eu tô aqui. Tipo, cara, entende? Olha a diferença, irmão. Olha a diferença. E, obviamente, foi difícil pra mim na época. Tive que ouvir de um de outro blogueiro, que não sei o que lá. Mas, cara, eu me mantive constante naquilo ali, apesar de tudo, de todos. O meu canal hoje no YouTube, ele ainda não é grande. Mas eu sei que é só uma questão de tempo. Por quê? Porque eu tô fazendo a parte difícil, tá ligado? Eu tô me expondo aqui, fazer uma parada para que o negócio aconteça, para que eu colha o benefício desse esforço, desse dano, desse caos. Porque outro conceito que o Taleb traz bastante também é o conceito de assimetria. São coisas onde basicamente você tem um risco limitado e você tem um benefício praticamente limitado. Se a gente parar para pensar aqui no exemplo da criação de conteúdo no YouTube ou em qualquer outra plataforma, o risco que você tem é muito limitado. Tipo, é basicamente quase nulo. Porque a maior coisa que você pode perder produzindo conteúdo, se não der certo, é basicamente seu tempo. No máximo um ou outro equipamento que você comprou. Mas o benefício de você continuar e fazer a coisa dar certo, ele é praticamente infinito, cara. Pensa, tipo, é um vídeo seu que viraliza, uma parada sua que
explode. E aí quando você vê, a sua vida literalmente muda do dia pra noite. Só que, novamente, para isso exige enfrentar o tal do desconforto que todo mundo fala. Entende? Então o ponto todo da antifragilidade é esse. É entender que o estresse, ele é necessário. Quando a gente fala toda essa questão do não ceda ao conforto, tem que ter o desconforto, é por isso. O desconforto, ele faz parte. Tudo que você tenta que é novo, cara, ele é desconfortável. E é óbvio, o veneno faz a dose. Eu também não tô dizendo que sempre vai ser extremamente desconfortável, porque depois que você passa por esse desconforto, a tendência, novamente, você vai... Pensa de novo na academia, cara. Você vai ali naquele primeiro momento, é muito difícil, é cansativo, dói. Ok, você insiste, seu músculo fica mais forte, e aquilo que era muito doloroso, muito cansativo, começa a ficar menos cansativo. Na corrida, a mesma coisa. E aí começa a ser, inclusive, prazeroso esse processo. Então percebe, a dose faz o veneno. Agora, se é o tempo todo muito estressante, você tenta coisas que são assim, muito estressantes, aí realmente fica complicado. Ou se você está num contexto onde é muito estresse, aí também é complicado, porque excede muito a parte do benefício, e aí passa realmente para a parte dos malefícios. Que nem o exemplo da vacina. Se você, ao invés de tomar, né, um pedaço do vírus, você injetar o vírus inteiro, aí ferrou. E eu percebo que hoje em dia, como as coisas estão inimaginavelmente mais fáceis do que, por exemplo, eram na época dos nossos pais, isso, apesar de ter um lado bom, também tem um lado ruim. Por exemplo, o GPT está nos deixando, né, em geral, mais burros. Porque a gente está, na maior parte do tempo, delegando pensamentos, delegando decisões. Ao invés de parar, né, pesquisar, entender aquele determinado assunto, joga no GPT, pega a primeira resposta, grava aquilo ali que ele falou e dissemina, sem realmente entender o contexto por trás daquilo ali. Por isso que hoje em dia as pessoas também não estão mais lendo livros, porque é difícil. É muito mais fácil tu ver um filme. Só que um filme ele não vai te dar o mesmo benefício de ter passado por esse desconforto, de ler, por exemplo. Então, cara, hoje meio que tudo te puxa pro lado mais frágil. Então é muito importante que você conscientemente agora, de posse desse conceito, se puxe ativamente para o lado mais desconfortável. Porque senão, novamente, você vai ficando cada vez mais frágil. Isso tudo passa a ser muito mais difícil. E aqueles projetos que você tinha pensando lá em cima, lá longe, começam a aparecer cada vez mais impossíveis. Agora, quando você vai se puxando para esse lado aqui, você vai ficando mais forte, fisicamente, mentalmente, ao ponto de conseguir lidar cada vez com projetos maiores e chegar onde você quer, porque eu sei que você é uma pessoa ambiciosa, assim como eu. Outro exemplo disso, pessoas que usam canetinha sem precisar usar canetinha, tomam bomba com mala e tem um ano de treino. Tudo isso, cara, são formas de você buscar o caminho mais fácil, só que ele não é real, tá ligado? Uma pessoa, irmão, que treina um ano e começa a tomar bomba, ela não fica do mesmo jeito, ao menos que ela tenha uma genética impecável, ela não vai ficar do mesmo jeito que uma pessoa natural que treina 5 anos. Não é o mesmo físico, não é a mesma beleza de se ver. E eu trouxe esse conceito aqui porque é muito importante a gente nomear esse tipo de coisa, é muito importante a gente entender a funcionalidade de tal coisa na nossa vida, nesse caso do estresse. Então, se antes não tinha um lugar para dizer assim, tá, isso aqui é desconfortável, mas tem um benefício, ia ficar só no isso aqui é desconfortável, entende? Então nomear, trazer esse benefício que é justamente a antifragilidade é muito importante para a gente conseguir ressignificar esse problema, por assim dizer, essa coisa difícil que é o estresse, situações desconfortáveis. Porque aí, quando você estiver de frente de uma situação desafiadora, uma situação difícil, seja lá qual for, você vai por um momento parar e pensar nesse vídeo aqui, pensar na tatuagem que eu fiz e lembrar que, opa, isso aqui é difícil, mas se eu fizer essa coisa difícil, apesar dela ser difícil, eu vou ficar melhor nela, vou ter um benefício com isso aqui. Então, deixa eu tentar. E só pra fechar, eu preciso te lembrar que coragem não é a ausência de medo, e sim ir mesmo com medo. Então, cara, vai ser desconfortável de qualquer jeito. Seja lá o que você vai fazer, tudo que é novo é desconfortável, não tem pra onde fugir. Só que, né, não precisa ser um parto também, não precisa ser uma coisa extremamente desafiadora, senão também você nem age. Por exemplo, quer começar a gravar conteúdo pra internet? Tá meio assim e tal? Cara, começa a gravar story no seu Close Friends, depois grava no normal, depois vai pro feed, depois vai pro Reels e por aí vai.
e use essa mesma linha de raciocínio. Eu ia falar mindset, mas essa palavra tá tão estragada hoje em dia, né, que é complicado. Mas use esse mesmo modo de pensar para lidar com as outras coisas da sua vida. E se, depois de tudo isso que eu falei, você entendeu que você precisa se mexer para mudar a realidade, especialmente a sua realidade física e mental, eu te convido a apertar no link que está aqui embaixo e conhecer a Iron Culture, que é a minha consultoria de treino e dieta individualizados, onde a gente vai literalmente pegar na sua mão e entender toda a sua rotina detalhadamente e montar um treino e uma dieta que de fato façam sentido na sua realidade. E não aqueles treinos de horas com um monte de bisete, sem série de sei lá o que, ou aquela dieta cheia de alimentos que você nunca nem ouviu falar. Não. A ideia de um treino e uma dieta bem feita é primeiro uma dieta em que nem pareça que você está de dieta, de tão boa e fácil de seguir que ela é, porque é assim que deve ser, e um treino que não vai tomar todas as horas do seu dia, porque você não é um atleta. Se você é um atleta, tem espaço para você também no time. Então, aperta aqui no link embaixo e dá uma olhada, que eu acho que você vai realmente gostar. No mais, agora eu quero te ouvir. Comenta aqui embaixo também, na parte dos comentários, o que você achou desse vídeo, o que você achou desse conceito, se foi claro, se eu fui redundante demais. E eu recomendo sim que você compre esse livro aqui, não tem nenhum tipo de patrocínio, mas esse livro aqui é absurdo. Eu falei de um conceito dele, que é o conceito principal do livro, mas tem vários outros conceitos que ele traz aqui, afinal é um livro bem grande e denso, que são muito interessantes também. E, cara, é isso. Te convido a me seguir também, não só aqui no YouTube, mas também no meu Instagram, @tmiralha. A gente se vê no próximo vídeo.